Beleza, Paulo. Bom dia, pessoal. Vamos começar então. Só um minutinho. Confirme se está chegando a imagem aí, tá? Sim, Beleza, obrigado. Na última aula, então, a gente viu esse teorema aí, que é chamado de teorema do completamento. Que ele é um teorema bastante simples de entender, meio chatinho para demonstrar, mas enfim. Deixa eu ver se eu faço aqui um. Ele diz basicamente o seguinte: quando eu tenho um espaço vetorial e dentro dele um subespaço, e dentro dele, perdão, um subconjunto aqui e com alguns vetores. Estou botando aqui o 1 até o K, o R, ficar igual que está aqui em cima. Eu olho para o espaço gerado por esses vetores, se esses vetores forem LI e a quantidade deles for menor do que a dimensão, a gente sabe que quando a quantidade de vetores é menor do que a dimensão, esses vetores não podem formar uma base, porque a gente viu que se formasse uma base, a quantidade de vetores seria igual à dimensão e não menor. Então a gente sabe que esses vetores não formam uma base, mas esse teorema garante. Poxa, o trânsito hoje está complicado, só um minuto. Vou passar aqui esse ônibus. Então tudo bem, eu tenho aqui uma quantidade que não dá para formar uma base, mas o teorema diz que eu consigo preencher com alguns outros vetores de maneira que ao fazer isso eu consigo completar essa quantidade inicial até obter uma base. É isso que diz esse teorema. Tá certo? É um teorema que a gente desculpa. Em matemática a gente chama de um teorema de existência. Ele não garante, ele não nos informa como fazer o completamento, apenas que é possível fazer o completamento. Certo? Ah, É complicado, em geral, achar o completamento, mas no caso particular em que eu tenho. Deixa eu só tirar aqui essa demonstração. Por exemplo, quando eu tenho dois vetores em R3, então eu tenho dois vetores linearmente independentes, eu sei que eles são LIs, em R3. Eu sei que isso aqui não dá para ser uma base de R3, porque uma base de R3 tem que ter três vetores. E aqui só tem dois. Nesse conjunto aqui só tem dois vetores. Então não forma uma base, mas o que diz o teorema do completamento é que é possível acrescentar mais um aqui, exatamente mais um, de maneira que os três que ficarão formarão uma base de R3. Certo? Nesse caso particular, a maneira de completar é fazer o que a gente chama de um produto externo, que o que significa isso? É você pega uma matriz em que a primeira coluna são as coordenadas do primeiro vetor e a segunda coluna são as coordenadas do segundo vetor e a terceira e última coluna é o terceiro vetor que você está procurando. Como a gente não sabe o que é, eu coloquei x, y, z.
A partir daí, eu formei uma matriz quadrada, 3 por 3, e eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, calculando o determinante dessa matriz, qualquer método de cálculo determinante, você encontra esse número, menos x mais y mais z. E basta com que eu escolha x, y, z, de maneira que essa soma aí seja diferente de zero. Porque se eu fizer isso, o significado é que eu acrescentei uma coluna linearmente independente. Esse é o significado. Tá? A explicação do porquê isso acontece só vem depois. Infelizmente não dá para eu fazer ela agora. Eu só posso dar a receita, o porquê que ela funciona mais tarde. Tá bom? Então é isso. Feito isso, então basta eu escolher números aqui de maneira que essa soma fique diferente de zero. Então, por exemplo, se eu pegar 1, vai ficar menos 1 mais 1 dá 0, mais 1 dá 1, que é diferente de zero. Significa então que se eu pegar esses dois vetores, 1, 1, 0 e 0, 1, menos 1, e acrescentar o vetor 1, 1, 1, eu continuo, eu obtenho dessa forma uma base do R3. Certo? Essa é uma receita que só funciona nesse caso particular. É isso aí. Bom, uma consequência direta disso, eu não vou entrar muito em detalhes em demonstração nessas consequências, mas é o seguinte: se eu tiver U contido em V subespaço, e se eu souber que a dimensão de U é igual à dimensão de V, então essas duas informações aqui me fazem garantir que o U não só está contido, como ele é igual a V. Então, se um subespaço tiver a mesma dimensão do espaço, então ele dá logo igual. Ok? A demonstração para isso é você pegar uma base do subespaço. Como a dimensão é a mesma, essa base, o 1 até o n, que é uma base de U, a quantidade dela é a dimensão de U, também é igual à dimensão de V. Significa dizer que esta base de U também é uma base de V, porque a quantidade de vetores é a mesma quantidade, é o mesmo número da dimensão de V. Ok? Aqui eu esbocei uma demonstração, mas ela é isso que eu falei, basicamente. E para encerrar esse assunto de dimensão, uma pergunta é que todo espaço vetorial possui base? A resposta é sim. Todo espaço vetorial possui base. Responder isso no caso em que o espaço V é finitamente gerado, a gente já fez, foi um teorema. Responder isso no caso em que V tem dimensão infinita, aí aqui o buraco é mais embaixo, é bem complicado, mas também tem uma demonstração. Eu faço isso no apêndice do meu livro, tá? Não vou fazer aqui no curso, normalmente isso é no curso... Quando é feito é no curso de álgebra linear 2, mas em geral nem é feito lá também. Então, tá aqui o texto para vocês. A demonstração utiliza um lema chamado lema de Zorn, lá da teoria dos conjuntos, que é bem complicadinho, mas enfim, é factível. É isso aí. Deixo para vocês vários exercícios, a gente vai exercitar um pouco hoje, tá bom? Mas
fica aí para você esse exercício. Isso foi da aula passada, tá? Era só o finalzinho que tava faltando. Eu vou começar de hoje. Eu tô procurando, só um segundo. Vou fazer aqui um exercício. Determine uma base e a dimensão do subespaço. Chamar aquele de U1, formado por vetores de R3, que satisfaz, deixa eu pensar, não tá simples aqui, tá? X menos Y menos 2Z igual a 0. E eu quero fazer mais um. Só que eu vou mudar as equações. Não é essa, é outro. Vai ser U2. X menos 3y menos z igual a 0. Deixa eu ver aqui. É isso. Então tá aí, dois conjuntos, dois subespaços em que eu peço para determinar uma base para eles e a dimensão deles. Depois disso feito, eu vou querer que vocês façam para a interseção deles dois, mas vamos primeiro fazer isso aqui. Então observe o seguinte, no primeiro caso, o vetor x, y, z pertence a U1 se somente se houver a igualdade x menos y mais menos 2z igual a 0. E essa igualdade, x menos y menos 2z igual a 0, é equivalente a x igual a y mais 2z. Portanto, significa que o vetor x, y, z pode ser reescrito da forma y mais 2z, vírgula y, vírgula z. Ou ainda, como a soma y0 mais 2z, 0z. E ou ainda, coloca aqui ó, y em evidência, fica y vezes 1, 1, 0, mais z vezes 2, 0, 1. Com isso, eu encontrei um candidato à base de U1. Alguma dúvida? Abra o áudio. Feito isso, eu concluí então que o espaço U1 é o espaço das somas do tipo y vezes 1, 1, 0, mais z, 2, 0, 1, com y e z real. Ou ainda, isso é o espaço gerado pelos vetores 1, 1, 0, 2, 0, 1. E aqui eu encontrei a base.
Além disso, aqui eu não vou demonstrar, além disso, esse conjunto de dois vetores forma, ou é, não é forma não, é uma base de U1. Por que que é uma base? Primeiro, porque gera o espaço U1 e segundo, porque são linearmente independentes. Essa parte de que são LIs vocês provam. Não tem sentido eu ficar repetindo um argumento que eu já fiz em várias e várias vezes. Agora é só eu pegar uma combinação linear, igualar o vetor nulo e mostrar que os coeficientes são zero. Bom, então eu tenho uma base, conclusão é que a dimensão de U1 é 2. E terminou aí a parte do exercício voltada para o conjunto U1. Depois, eu peço para fazer a mesma coisa com esse conjunto U2. É o mesmíssimo cálculo. Só adaptar. Por quê? Porque se o vetor XYZ pertence ao 2, então isso é equivalente a dizer que vale a equação x menos 3y menos z igual a zero. Ou ainda, que z é igual a menos x mais 3y. Isolei o valor de z aqui. Poderia isolar qualquer um, dá certo também. Bom, então, meus queridos, é porque o vetor x, y, z, neste caso, eu poderia escrevê-lo como x, y, menos x mais 3y. Beleza? Só um segundo, gente. Pedro? Oi. Aparece aí. Olá. Posso falar do teu tá gravando? Eu não deixei pronto o teu lanche, eu dormi mais. Eu não deixei pronto o teu lanche. Eu acho que eu pego uma banana. Muito bem. Então, voltando, eu vou apenas reescrevê-lo como uma combinação linear. Fica x vezes o vetor 1, 0, menos 1, mais y, vezes o vetor 0, 1, 3. Concluindo, então, que o espaço U2 é gerado por esses dois vetores, 1, 0, menos 1 e 0, 1, 3. É isso aí. Com um pouco mais de trabalho, vocês podem concluir que esse conjunto formado por esses dois vetores, 1, 0, menos 1 e 0, 1, 3, é base de U2. Portanto, a dimensão de U2 também é igual a 2. Ok? É isso aí. Esse é o primeiro exercício de hoje. São dado dois espaços, calcular uma base e a dimensão. Já fiz, calculei a base, dimensão de ambos deu 2. E para complementar, eu quero fazer um terceiro exercício, que é o seguinte: calcule a dimensão de U1 interseção com o 2. Porque a gente já viu em aulas anteriores que a interseção de subespaço continua sendo subespaço. Então, como é que na prática eu calculo essa dimensão? É isso aí. Vamos fazer já. Se tiver dúvida, abra o áudio.
Professor, Pois não. hoje tá mutado. Eu tava falando não, tava só copiando aqui pra começar. Só passando a Tá limpa. certo, eu vi o céu apontando, pensei que você tinha começado a comentar, aí achei estranho. É, só passando a limpa pra gente começar. Pera aí, deixa eu só... Opa. Só conferir se tá certo aqui. Pronto. Então, exercício 3 é dado esses dois espaços, o 1 e o 2, que a gente trabalhou anteriormente, e pede para calcular a dimensão da interseção. Então, aqui, essencialmente, eu preciso descobrir o que é a interseção. Nós sabemos que a interseção é formada por ternos ordenados, até aí sem novidade. Só que agora exijo que aconteça simultaneamente essas duas equações, porque para estar na interseção tem que estar em cada um desses conjuntos. E estar em cada um desses conjuntos é satisfazer cada uma dessas equações. Então tem um x menos y menos 2z igual a zero. E tenho x menos 3y menos z igual a zero. E eu preciso resolver esse problema aí. Bom, resolver isso aí, vocês podem trabalhar da maneira... Deixa eu dar uma ajeitada aqui que ficou horrível. Mas só uma afastada aqui, ver se melhora. Ficou menos ruim. Resolver aqui eu posso resolver de várias maneiras. Eu costumo fazer da maneira bruta mesmo, que é, por exemplo, eu posso subtrair a primeira da segunda ou a segunda da primeira e resolver. Quando eu faço essa conta, vamos fazer assim, eu vou fazer a primeira equação menos a segunda equação. Quando eu faço essa conta, eu desapareço com um x, fica menos y menos 3y, dá 2y. E 2z, menos 2z, perdão, menos e, vai dar menos e. Igual a zero, portanto eu encontrei aqui que 2y é igual a menos e. Opa, é igual a z. Encontrei esta primeira parte aqui. Eu posso voltar em qualquer uma das duas e substituir. Por exemplo, em 3, se eu substituir o valor de z nessa terceira equação... Terceira não, cara, em 2. Que terceira? Em 2, se eu substituir o valor de z, eu vou ficar com x menos 3y menos, quem é z é 2y, igual a zero. E daqui eu concluo, por exemplo, que x menos 5y é igual a zero, portanto que x é 5y. Moral da história, o que significa o vetor x, y, z pertencer à interseção? Isso significa que esse vetor x, y, z ele tem uma aparência diferente. Quem é x é 5y, y é y mesmo, não tem jeito, e z é 2y. Ou ainda que esse vetor é y vezes 5, 1, 2. Então, com isso, meus queridos, a gente acabou concluindo se qualquer vetor na interseção é combinação linear de 5, 1, 2, é porque a interseção é gerada por esse vetor 5, 1, 2. Como esse vetor não é nulo, nós acabamos de provar que a dimensão da interseção é igual a 1. A dimensão da interseção é igual a 1. É isso aí. Então, na prática, é assim que se faz.
Agora, tem algum mecanismo mais rápido para fazer isso? Existe alguma alternativa, pelo menos, nem que não seja mais rápido, mas que seja diferente? A resposta é sim. Deixa eu só ajeitar aqui, porque isso depois vai para impressão. A resposta é sim, existe alternativa para isso. E a alternativa está aqui. A alternativa está aqui. Vamos começar com uma observação. O que é sabido? Que o 1 e o 2 são subespaços de V. Isso é sabido. Se o 1 e o 2 são subespaços de V, nós já vimos lá na primeira parte, que foi a primeira prova, inclusive, que a interseção é subespaço e que a soma também é subespaço. Ok? Então, com base nessa proposição, a gente consegue provar com um pouco de trabalho que a dimensão da soma é igual à soma das dimensões menos a dimensão da interseção. Então, por exemplo, para o exemplo que foi feito anteriormente, quanto é que dá no exemplo anterior? No exemplo anterior, quanto é que dá a dimensão de U1 mais U2? A gente calculou, é a dimensão do U1, que a gente fez, é 2, mais a dimensão do U2, que a gente também fez, é 2, menos a dimensão da interseção, que a gente também fez, deu 1. Olha só, dá 3. Ou seja, o 1 mais o 2 está contido em R3 e tem dimensão da soma igual a 3. E nós vimos que se um espaço está contido em outro e tem a mesma dimensão desse ambiente, então eles são iguais. Então a conclusão que nós tiramos é que a soma U1 mais U2 é igual ao próprio R3. Por quê? Porque tem a mesma dimensão. Tá certo? Então, para este exemplo aqui, sem precisar achar efetivamente a equação da soma, eu garanto que a soma desses dois espaços é igual a R3. E mais ainda, eu garanto que não é uma soma direta, porque se fosse uma soma direta, a interseção só teria o vetor nulo, portanto teria que ter dimensão 0. Mas não tem, a dimensão da interseção é exatamente 1. Ok? Então, além de saber que a soma é o R3, eu também sei que não é soma direta. É isso aí. Perguntas? Fica à vontade. Tudo bem, se vocês não perguntam, eu entendo que tá todo mundo entendendo. A demonstração desse resultado, Professor, eu tenho uma pergunta. pois não. Por que a interseção deu aquela diferença ali? Não entendi a pergunta. Quando a interseção de 1 com 2 deu aquela diferença lá na conta. Certo, vamos lá. Por que Essa passagem. está aqui a interseção? O que é a interseção? São vetores que satisfazem as duas equações. Eu coloquei as duas aqui, ó. Tudo bem até aí? Sim. Primeira coisa que eu fiz foi pegar a primeira equação, subtrair a segunda. Por quê? Porque com isso eu encontrei o z em função do y.
Quando eu subtrair, ó, sumiu x, ficou 2y menos z igual a zero, portanto 2y é igual a z. Agora o que foi que eu fiz? Peguei este valor e substituí na segunda. Então tá aqui, ó, no lugar de menos z, eu coloquei o 2y. Quando eu faço esse desenvolvimento, fica x menos 5y igual a zero. Portanto, achei também o x em função do y. Aqui não tem mais o que eu fazer, porque eu já utilizei todas as equações, não tem mais informação que eu consiga tirar, eu só chego até aí. Então, quando eu pego o valor que eu encontrei do z e o valor que eu encontrei do x em função do y e substituo no vetor x, y, z, ó, então x, y, z vai ficar o x, que é 5y, o próprio y, que eu não mexo, e o z, que é 2y. Coloca y em evidência, fica y vezes 5, 1, 2. Com isso, nós provamos que qualquer vetor da interseção é uma combinação linear desse único vetor. Até porque a interseção é gerada por esse único vetor. E esse vetor sozinho, por ser diferente de zero, ele é Li. Então a dimensão da interseção é 1. Foi só isso que eu fiz. A tua pergunta era até aí ou tinha mais coisa? Eu não entendi porque esse vetor era gerado essa interseção era gerada desse jeito. Ah, tá. Foi isso. Ela é gerada porque eu consegui mostrar, né, com manipulação do sistema, que qualquer vetor da interseção tem essa aparência. É uma combinação linear de 5, 1, 2. É por isso que ele gera. Tudo bem? Bem, obrigado. Valeu. Mais alguém? Muito bem, gente. Então vamos avançar. Professor, Pois não. por que que ali deu... depois que você terminou, você falou que não é soma direta, foi? Não é Por soma quê? direta por quê? Porque a interseção, para ser soma direta, a interseção tinha que ter somente o vetor nulo. Mas a interseção tem dimensão 1. Ela tem infinitos vetores. Lembra que eu mostrei em algum lugar, que eu não estou lembrado aonde, que se o espaço não tiver dimensão 0, se a dimensão for maior do que 0, ele tem infinitos vetores. Então, essa interseção, por ter dimensão 1, que é maior do que 0, dentro dela tem infinitos vetores. Então, ela não é somente o vetor nulo. Por isso que a soma não é direta. Tá? Isso tem até um desenho, gente. O desenho é o seguinte. Bom, se vocês olharem para as definições desses dois espaços, o 1 e o 2, vocês observam que eles são hiperplanos de R3. Portanto, são planos mesmo. Então, o que eu tenho, na verdade, são dois planos em R3. Tem aqui um plano no R3, isso aqui é o 1, e tem o outro plano em R3. O 2. E a interseção dos dois planos tem dimensão 1. A interseção dos dois planos tem dimensão 1. Isso aqui é o 1, interseção o 2. Tem dimensão 1, é uma reta inteira. Então, você vê que essa geometria condiz com o que a álgebra disse. Os dois espaços, o 1 e o 2, geram o R3 e a interseção deles não é somente o vetor nulo, porque dá uma reta inteira. Tá certo? Por isso que não é uma soma direta. Embora a soma seja igual ao R3, essa soma não é direta. É isso aí. Mais perguntas? Muito bem. Bom, quem estiver se perguntando sobre como é que se demonstra esse tipo de coisa, eu vou fazer só um desenho
A demonstração vai escrita para vocês. Eu peço ao pessoal da matemática, principalmente, que se atenham a essa demonstração, mas ela é basicamente a seguinte, ó. A explicação dessa demonstração é bem simples. Eu tenho um espaço U1, eu tenho o espaço U2, e o que é que eu faço? Eu começo com uma base da interseção. Tem aqui a base da interseção, que eu chamei de W1 até WS. Então isso é uma base da interseção. A interseção é isso aqui. O que o teorema do completamento diz? Ele diz que essa base aqui, ela pode não ser uma base de U2. Ela está contida em U2, mas pode ser que não seja base de U2, porque a quantidade pode ser menor. Mas o teorema do completamento me garante que eu posso completar aqui com vetores V1 até VR. E da mesma forma, o teorema do completamento diz que eu posso completar isso até obter uma base de U1, com vetores U1 até US. Tá certo? Bom, dá trabalho, mas a gente consegue mostrar que esses vetores, ó, U1 até US, juntamente com os vetores W1 até... eu estou usando o mesmo S aqui, não dá certo não. Vamos botar aqui K, tá? Que é K. Então, U1 até o K, W1 até WS, e finalmente com esse restante aqui, V1 até VR, isso tudinho forma uma base da soma. Isso dá um trabalhinho, mas é possível a gente demonstrar que esta união dá uma base da soma. Com isso a gente tem que a dimensão da soma, U1 mais U2, é a quantidade de vetores que tem aqui, que é quanto? K mais S mais R. Ok? Agora eu vou reescrever. Deixa eu pensar aqui se eu me lembro como é que é. Peraí. Isso. Esse número aqui eu vou escrever como sendo K mais R mais 2S menos S. Eu só fiz reescrever dessa forma. Tudo bem? Vou fazer diferente. Vou fazer assim. Vou escrever como sendo K mais S mais R mais S menos S. Se você somar, você vê que dá, ó, K mais S mais R mais S. O S fica duas vezes, retira uma vez, fica só uma vez. Então bate a igualdade. Esse primeiro é a dimensão de U1, esse segundo é a dimensão de U2 e esse terceiro é a dimensão da interseção. Então eu consigo provar esta igualdade aqui usando o teorema do completamento duas vezes. Mas dá trabalho. Certo? Aqui está, olha, eu começo com a base da interseção, completei até uma base de U1, depois completei até uma base de U2, e a parte complicada é essa afirmação, é mostrar que isso aqui é uma base da soma. Depois que mostra que isso é uma base da soma, a demonstração é bastante técnica, mas é fácil, só é chata. Eu consigo então concluir, ó, aqui é a conclusão de que realmente esse conjunto é uma base da soma, portanto a dimensão da soma é o que eu chamei lá de K e de R, é R1 e R2, tá? Fica essa conta que aqui está.
Então é só lógica, é só calculeira, mas tem que fazer. Então, para o pessoal da matemática, eu sugiro fortemente que entendam essa demonstração. Se tiver dificuldade, é só me falar que a gente marca no horário extra, tá bom? O pessoal da computação tiver essa curiosidade, também sugiro. Mas no caso de vocês só precisam, se precisar, é só do resultado em si. É isso aí. Dúvidas? Professor, próxima aula a gente pode discutir sobre isso, se tiver alguma dúvida? Pode, claro. Pode sim. Tá. Fica à vontade. Beleza? Vou passar para frente, deixa eu ver o que que vem. Observação. Isso aqui é imediato. Opa. Uma observação. Suponha que V é a soma e que a soma das dimensões é maior que a dimensão de V, então V não é soma direta. Deve ser isso que está escrito aí. Isso. Isso é imediato. Por quê? Deixa eu explicar o que é que eu estou dizendo aí. Os vizinhos estão brigando aqui. Então, suponha que eu tenho que V é a soma de U1 com o 2. Suponha isso. O que a gente provou no teorema anterior? Que a dimensão da soma, portanto, que a dimensão de V é a dimensão da soma, isso é a soma das dimensões subtraída com a dimensão da interseção. Suponha por um instante que na hora que você faz essa conta, ela dá maior do que a dimensão de V. Então suponha que ao fazer essa conta, isso aqui dá maior do que a dimensão de V. Qual é a consequência disso? É que a dimensão da interseção é maior que zero. Porque a dimensão da interseção, quando eu passo para o primeiro membro, fica igual a soma dessas dimensões menos a dimensão de V. Como a soma dessas dimensões é maior que a dimensão de V, a diferença fica positiva. E qual é a consequência de eu ter uma dimensão positiva? É que o 1 interseção o 2 tem infinitos vetores dentro. Em particular, é diferente do conjunto unitário formado só pelo vetor nulo. Então, a consequência disso é que a soma não é direta. É isso que está escrito aqui. A soma não é direta. Tá certo? Essa teoria, a gente dá um nome especial para esse tipo de teoria. São teorias em que você consegue retirar resultados sem ter que necessariamente conhecer a fundo os conjuntos, os objetos. Então, eu consigo saber que uma soma não é direta sem ter que necessariamente calcular a soma. Eu faço de forma indireta. Lembra que no exercício anterior eu tinha assim, que a dimensão de U1 mais U2 dava igual a dimensão de U1, que era 2, mais a dimensão do U2, que era 2, menos a dimensão da interseção. Então, olha só, esta soma aqui é 4, que é maior do que a dimensão do R3. A dimensão do R3 é 3. Então, apenas olhando para esta aritmética, eu concluo que esta soma não é uma soma direta, sem ter que necessariamente fazer a geometria dos conjuntos, sem ter que olhar que são dois planos, que esses planos, ao se interceptarem, tem que ser em uma reta. Eu não precisei fazer isso. Eu olhei apenas para a aritmética dos conjuntos, para as dimensões. Tá certo? Esse nome de teoria, em matemática, a gente chama de teoria qualitativa. É a faculdade que a gente consegue de tirar informações sem ter que necessariamente conhecer os pormenores. A gente faz de forma indireta, é melhor dizer assim. É a faculdade de tirar informações de uma teoria de forma indireta. Isso é uma das grandes buscas da matemática. A gente tem teorias distintas
álgebra, geometria, topologia, análise, eu gostaria de interligá-las por pontes, porque aí eu consigo estudar uma e outra sem ter que entrar lá dentro. Eu faço o estudo através dessas pontes. Tá bom? É uma grande discussão na matemática, todas as teorias aparentemente diferentes da matemática estão interligadas. A resposta para isso a gente ainda não sabe. Tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não. É isso aí. Os físicos usam isso de forma brilhante. Tá? Por que eles sabem, por exemplo, que o universo está em expansão? Em sã consciência ninguém acredita que alguém tirou uma foto hoje, botou uma régua, mede a distância, aí tirou outra amanhã, botou outra régua, mede a distância, aumentou a distância, então está em expansão. Não é assim. Vocês concordam que não é tão fácil assim? É de forma indireta. Eles fazem teoria qualitativa de equações diferenciais. Claro, eu estou simplificando aqui, puxando a sardinha para a matemática, obviamente, mas é bem mais complexo que isso. É isso aí. Perguntas, fiquem à vontade para a gente poder avançar. Tudo bem? Então vamos para frente. Tem aqui vários exercícios, ó, eu deixo conjuntos aqui e eu pergunto as dimensões deles. E eu peço que vocês tentem estudar as dimensões das somas também, tá bom? São vários. Fica aí para que vocês estudem. Essa matéria que eu vou entrar agora, coordenadas de um vetor, ela é a última matéria antes da prova. Significaria que a prova seria... Eu faria mais uma aula de exercício. Hoje é que dia? Quarta, é? Não, hoje é sexta, né? Isso, hoje é sexta. Tô pensando. Não, eu não vou terminar, não. Eu vou fazer diferente. Vamos... Quem quiser ficar tirando dúvidas, conversando, a gente fica tirando dúvida o resto da aula. Esse assunto, coordenado de um vetor, eu encerro segunda-feira. Porque com isso a gente ganha o fim de semana para estudar a prova. O que é que eu quero dizer com isso? Ó, hoje é dia 11, não é isso? Vocês podem ver o calendário aí? Conseguem ver? Hoje é dia 11. Sim. Eu quero fazer o seguinte, eu quero encerrar no dia 14 com o assunto coordenadas de um vetores. Aí a gente usa 16 e 18 para fazer exercício. Usa 2 dias. Eu estou sentindo que vocês precisam de mais dias. Então 16 e 18 a gente faz exercício e a prova é dia 21. Pode ser? Tá, todo mundo entendeu? A gente encerra no dia 14, 16 e 18 a gente faz exercício e dia 21 é a prova. Beleza. Tudo bem. Beleza. Pois então, por conta disso, eu não vou falar desse assunto agora para não avançar. A gente fica tirando dúvidas. Quem quiser tirar, quem não quiser já pode sair. E... o que é que eu estou fazendo? E... na segunda-feira eu falo desse assunto, ele é bem curtinho. A gente aproveita o final da aula da segunda também para fazer exercício e o resto a gente gasta só tirando dúvida. Beleza? Eu vou encerrar a gravação só para ganhar espaço e a gente fica tirando dúvidas.